No papel de um imigrante neste país, eu gostaria de dizer algumas palavras aos meus compatriotas americanos e também aos nossos amigos em todo o mundo sobre o que aconteceu recentemente. Eu cresci na Áustria e sei muito sobre a Noite dos Cristais. Foi uma noite de selvageria contra os judeus em 1938, feita pelos nazistas. Quarta-feira foi o dia dos cristais aqui mesmo nos Estados Unidos. Os cristais, as janelas quebradas, pertenciam ao Capitólio dos Estados Unidos. Mas a multidão não quebrou apenas as janelas do Capitólio. Ela estilhaçou as ideias que tínhamos como garantidas. Não só quebraram as portas da sede da democracia americana, eles pisaram sobre os verdadeiros princípios que fundaram nosso país. Eu cresci em meio às ruínas de um país que perdeu sua democracia. Eu nasci em 1947, 2 anos depois da Segunda Guerra Mundial. Eu cresci rodeado de pessoas alquebradas que afogavam na bebida a culpa por terem participado do pior regime político da história. Nem todas elas eram nazistas ou antissemitas raivosos. A maioria apenas entrou nela do nada passo a passo, para a decadência. Eram meus vizinhos. Enfim, nunca antes falei sobre disso publicamente porque é uma lembrança dolorosa. Mas meu pai voltava bêbado para casa 1 ou 2 vezes por semana. E ele gritava com a gente, batia em mim e aterrorizava a minha mãe. Não acho que ele fosse totalmente culpado disso, porque nosso vizinho fazia a mesma coisa com a família dele, e o outro vizinho também. Ouvi com os meus próprios ouvidos e vi com os meus próprios olhos. Eles sofriam fisicamente a dor de seus corpos em frangalhos, e sofriam a dor emocional pelo que viram ou fizeram. E tudo começou com mentiras, mentiras e mentiras e intolerância. Por isso, vindo da Europa, eu sou uma testemunha viva de como as coisas podem sair do controle. Sei que há medo neste país e também em todo o mundo, de que algo parecido possa acontecer bem aqui. Eu não acredito nisso, mas realmente acredito ter consciência das terríveis consequências do egoísmo e do cinismo. O presidente Trump buscou subverter o resultado de uma eleição e uma eleição limpa. Ele buscou dar um golpe mentindo para as pessoas. Meu pai e nossos vizinhos também foram enganados por mentiras. E eu sei para onde nos levam essas mentiras. O presidente Trump é um líder falho e ele vai ficar na história como o pior presidente de todos os tempos. O lado bom é que em breve ele será tão irrelevante quanto um velho comentário de Twitter. Mas o que vamos fazer com aqueles eleitos que apoiaram suas mentiras e sua traição? Vou lembrar a eles uma coisa que Teddy Roosevelt disse: patriotismo significa servir ao país, não significa servir ao presidente. John Kennedy escreveu um livro chamado Perfis de Coragem. Vários membros do meu próprio partido, por causa de suas fraquezas, jamais verão seus nomes nesse livro. Posso garantir a vocês. Eles são cúmplices daqueles que carregaram a bandeira da insurreição hipócrita que invadiu o Capitólio, mas que fracassou. Nossa democracia se manteve firme. E em poucas horas, o Senado e a Câmara estavam cuidando dos interesses do povo e certificando a eleição do presidente eleito Biden. Isso sim é exemplo de democracia. Eu cresci como católico, fui à igreja e frequentei uma escola católica. Aprendi sobre a Bíblia e fiz meu catecismo, tudo isso. E naquela época eu me lembro de uma expressão importante até hoje. Um coração servil. Ela indica o ato de servir a algo maior que a si mesmo. E é exatamente do que precisamos de nossos representantes eleitos, um coração de servidor público. Precisamos de servidores públicos que sirvam a algo maior que a si mesmos, maior que um poder ou um partido. Precisamos de um servidor público que sirva aos mais altos ideais, e aos ideais que fundaram este país, aos ideais que outros países invejam. Agora, depois de passados alguns dias, amigos de todo o mundo ligaram para mim.
apreensivos e preocupados sobre nós enquanto uma nação. Uma mulher aos prantos pela América, com lágrimas maravilhosas de idealismo sobre o que a América poderia ser. Aquelas lágrimas deviam nos lembrar do que a América representava para o mundo. Eu tenho dito a todas as pessoas que me ligaram, por mais decepcionante que tenha sido o que aconteceu, a América vai se recuperar desses dias obscuros e recuperar seu brilho novamente. Vê essa espada? É a espada de Conan. Saiba de uma coisa sobre as espadas. Quanto maior a temperatura de uma espada, mais forte ela é. Quanto mais você a martela e a coloca no fogo, e a mergulha em água fria, e mais uma vez a martela, e mais uma vez a aquece e a esfria, e quanto mais você faça isso, mais você faz isso, mais forte ela fica. Não estou lhe dizendo isso para você se tornar um especialista em forjar espadas, mas nossa democracia é como o aço dessa espada. Quanto mais você bate nela, mais forte ela fica. Nossa democracia tem sido submetida a guerras, injustiças e insurreições. E eu acredito, por mais abalados que possamos estar pelo que aconteceu nos últimos dias, nós sairemos dessa mais fortes porque agora entendemos o que podemos perder. Precisamos de reformas, é claro, para que isso jamais aconteça novamente. Precisamos responsabilizar as pessoas que nos trouxeram a essa situação imperdoável. É preciso revisar nosso passado, nossos partidos e desacordos e colocar nossa democracia em primeiro lugar. Precisamos nos curar juntos do drama que aconteceu. Precisamos nos curar não apenas como republicanos ou democratas, mas como americanos. E para começar esse processo de cura, não importa qual seja o seu partido, e eu peço a você para dizer, junto comigo, ao presidente eleito Biden: Presidente eleito Biden, nós desejamos a você o maior sucesso como nosso presidente, pois se você é bem-sucedido, nossa nação será bem-sucedida. Vamos dar apoio a você com todo o nosso coração enquanto você trabalha para nos unir. E para aqueles que pensam poder desobedecer à Constituição dos Estados Unidos, prestem atenção, vocês nunca vencerão. Presidente eleito Biden, estamos ao seu lado hoje, amanhã e para sempre. Em defesa da nossa democracia, contra aqueles que a ameacem. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a América.